Olá, boa tarde. O meu nome é Thiago Rodrigo. Eu sou integrante do projeto Super da Task Indústria 4.0. Essa é uma atividade solicitada pelo professor Guigo Soprano e com orientação do professor Vicente Lucena. Essa é a terceira atividade e o professor Guigo solicita que façamos um cenário onde a gente possa utilizar os contadores, onde nós possamos utilizar contadores. O objetivo principal é aprender a utilizar eles. Esses são os requisitos do trabalho, é fazer um programa em ladder que tenha um sistema de start e stop e que ele consiga realizar a contagem dos produtos. Por ser um teste de qualidade bastante rigoroso, ele pede que no quinto produto, esse quinto produto seja separado dos demais, indo para uma outra saída, uma saída B. Então ele vai ser desviado até uma segunda rampa de expedição. Novamente vamos usar o Soul Machine Basic e o Factory I/O para fazer as simulações. É, já foi realizado aqui no Soul Machine, com a ajuda do professor, toda a programação em ladder toda a programação em ladder do que vai vir a ser o nosso sistema. Para explicar esse sistema, que já está tudo aqui pronto, e nós vamos daqui a pouco simular ele, eu vou aqui para o whiteboard. Aqui nós temos até o Hang 3, então é só a primeira parte, a segunda parte eu botei aqui para o lado, a gente vai já analisar ela. Então, a gente começa da seguinte forma: a gente começa com o botão de stop, que vai estar sempre ativado, porque a gente vai estar recebendo um contato aqui, um contato baixo, então ele vai estar sempre ativado, e aqui um contato alto, que é quando nós clicarmos no botão de stop, ele vai gerar um contato alto, e aqui o emitter on vai ter um set, ou seja, ele vai ser ativado. Quando o emitter on for ativado, aqui vai fechar, vai passar um fluxo que vai chegar bem aqui no meu contato P. O contato P ele é um sensor e esse sensor vai identificar se há ou não uma caixa. Caso haja uma caixa, ele vai ter o que? Ele vai ter um pulso de 24 volts. E quando isso acontecer, nós estamos vendo aqui que é um tipo, um contador. Aqui nós temos um contador e ele é do tipo TP, ou seja, ele está esperando um pulse, ou seja, somente um pulso, é tudo que ele espera. E é o que nós vamos dar para ele com o contato P. Ele vai receber um pulso, então ele vai começar a contar. Nós predefinimos aqui 9 segundos. Quando isso acontecer, durante 9 segundos, ele vai manter, depois ele vai liberar um pulso aqui e tudo certo. Quando isso... Ops, e tudo certo até aqui. O que acontece também é que, se formos olhar, nós vamos ter aqui embaixo um M51 que também vem com o emitter on, que é quando nós ativamos, quando nós apertamos o botão start, ele fecha aqui, ele também vai fechar aqui, e assim como o sensor para ativar o contador, haverá também no mesmo sensor, ele vai estar aqui esperando para dar um pulse para o CU. O CU, tudo que ele vai fazer, o CU, na verdade, esse bloco aqui é um contador e o CU ele é um incrementador, então ele vai aumentar de 1 em 1 sempre que ele receber um pulso. Dessa forma, nós vamos conseguir contar, como eu predefini aqui, de 1 até 5. E quando chegar em 5, ele vai ter uma saída que a gente vai ver aqui desse lado, que é o resto, que ficaria aqui para baixo. O que vai acontecer aqui é o seguinte: se a gente voltar aqui e dar um pouquinho de zoom para cá, emitter 51, como a gente viu aqui, ele fechou, ele fecha, né, certo? Então aqui também ele vai fechar. Aí o que vai acontecer? Aqui também ele vai fechar. Nessa parte aqui ele está indicando porcentagem, se eu posso dar um zoom aqui, porcentagem C0D.
ele está indicando porcentagem C0 é esse endereço com essa saída. Então ele está indicando que está esperando essa saída aqui. E a gente sabe que essa saída aqui vai acontecer quando bater 5. Então quando bater 5 lá, ele vai fechar aqui. Aqui é um contato fechado, então vai seguir direto um fluxo até aqui. E quando ele chegar aqui, nós vamos ter duas coisas. Uma que vai ser a parte da lateral do nosso desviador, que é a esteira. E a gente vai ativar essa parte e a gente também vai ativar o desviador, né? Ele vai fazer o movimento que vai barrar a caixa para desviar ela para outro canto. Nós vamos ativar os dois de uma só vez, como deve ser. Então a gente vai pá, pá, fechamos aqui. Aqui o ligar a esteira, a gente pode ver que ele ligou aqui, certo? Então ele vai ligar aqui. Então a gente sabe que ele ligou e ele vai ter um tempo pré-definido que ele vai ficar funcionando. Como assim? A gente está vendo que a gente tem um tom, certo? Então, fechando aqui, ele vai ficar passando um fluxo positivo aqui, um fluxo de 24 volts. E então é o que o tom solicita, né? Temporizador 1. E durante 4 segundos, ele vai deixar o que? A nossa esteira o nosso desviador funcionando. Então ele vai ficar funcionando durante 4 segundos. Depois disso ele vai liberar um fluxo aqui que vai dar o reset CT1. Quando ele soltar aqui é o M103, a gente pode ver que é o M103. Ele vai fechar aqui. Fechando aí, a gente aqui, como a gente sabe, é um contato fechado, então meio que ele vai fazer o inverso. Quando ele for energizado, ao invés de fechar, como acontece aqui nos outros casos, ele vai abrir. Então vai ficar aberto, não vai passar energia, portanto a esteira vai, o desviador ele vai voltar ao normal e vai deixar de desviar a caixa, ou seja, é o tempo suficiente para ele desviar somente a quinta caixa, depois ele vai voltar ao normal e o resto ele vai voltar ele vai voltar a soltar na posição A, que é a posição primária deles. Então bora lá, a gente vai aqui simular, a gente vai primeiro compilar, vai tudo funcionar direitinho. Pronto, agora nós vamos iniciar o CLP aqui. Pronto, controlador iniciado. Agora a gente pode vir aqui no Factory I/O. Vou dar um F4, estou nos drivers. Aqui eu já fiz, mas eu posso fazer de novo. O botão Stop é na posição 0, é aquela que a gente viu que está sempre ativado. Então, aqui como a gente pode ver aqui, ó, o botão Stop ele vai estar sempre ativado. A gente pode ver aqui também, ó, ele vai estar sempre ativado. Então, o botão Start vai ser depois, na posição 1. E nós temos também o sensor que a gente botou no M2. Aqui, como sair da esteira, nós colocamos no 50, o emitter no 51. E agora a gente vai fazer a parte do braço da esteira. Bom, ele trabalha de duas formas. A primeira, ele tem que ser energizado. Depois nós vamos trabalhar com o fato dele mexer somente a esteira que o desviador possui. E também com o fato dele mexer o eixo e desviar o produto, a caixa. Então vamos lá, eu vou dar um connect. Depois de dar o connect, agora só verificar tudo certo. Agora sim a gente pode vir aqui e fazer a simulação. A gente vai dar play e vamos clicar no botão verde, que é o botão de start, que vai fazer o emitter. Bom, ele passou no sensor, então ele já registrou aqui o 1, como a gente pode ver aqui, 1. Agora ele vai passar novamente no sensor. Esse é o segundo, 2. O terceiro. A gente pode notar também que também estamos trabalhando com a propriedade, nós estamos trabalhando com os temporizadores. Por quê? Porque ele dá um certo tempo para que as caixas andem na esteira e caso não exista mais caixas, ele para. Então, ó, como você pode ver, a esteira está funcionando e agora ela vai parar
ela parou, só que vem outra caixa que, por sinal, é a quinta caixa. Essa a gente vai separar, ele vai para uma saída B, que é para verificação de qualidade dela. O contador, depois disso, ele reseta. A gente pode, inclusive, acompanhar aqui o contador e as caixas funcionando. Ó, o contador só foi a primeira caixa. Agora, quando passar no sensor, ele vai ativar. Só um momento, aqui. Ó, segunda caixa. Quando ele passar no sensor, ele ativa aqui um pulse true, que vai vir pro contador. Ó, passou, true, contador 3, subiu. No quinto, ele vai disparar a saída D, que vai disparar no braço para ligar o braço desviador, e vai fechar o selo e vai acontecer todo aquele processo que nós vimos anteriormente. Então agora vai ser o quinto, ele vai identificar, vai ser o quinto, ativou a saída D, ele vai vir pra cá e pronto. Bom, essa foi a atividade 3. Nós trabalhamos com temporizadores e principalmente com contadores. Foi realizada com a ajuda do professor Guigo. Então foi isso, obrigado.